Paz de Cristo, é um prazer estar com vocês de novo aqui nesse canal. Tá batendo uma claridade aqui em cima, mas ignora, por favor. Vamos falar aqui sobre Gênesis 29, do verso 15 até o verso 28. E eu vou parafrasear esse texto e você, se quiser mais detalhes sobre o assunto, entre aí na sua casa e leia. Se trata do casamento de Jacó. Jacó, o enganador, dessa vez foi enganado por Labão, seu sogro, que resolveu dar um salário para ele e perguntou o que ele queria em troco de sua mão de obra. E Jacó falou: quero sua filha em casamento, quero ter sua filha como minha esposa. E assim foi combinado. Entretanto, no dia determinado, que foram 7 anos para ele trabalhar e ter a filha de Labão. Esse foi o preço e o valor que era muito comum naquela época. Até hoje, esse tipo de cultura oriental, troca-se camelo, e valores, ouro, por determinada filha. Então, esses acordos até hoje, pelo que eu saiba, a não ser que tenha mudado, existem esse tipo de acordo nessa cultura oriental. E não foi diferente. Simplesmente aquilo era uma coisa comum entre esse povo, Eles trabalhavam em troca de uma filha, ou comprava o dote da filha. E ele trabalhou 7 anos, sendo que quando chegou aos 7 anos, cumprindo os 7 anos, Jacó, ao invés de dar Raquel, que era a escolhida, deu Lia no lugar, alegando que não era costume entregar a filha mais nova para casar primeiro, e sim seria dado a filha primogênita, e Raquel era a mais nova. Pois Jacó, ele esticou a vida dele mais 7 anos de trabalho. E a gente percebe com isso que muitas vezes, assim como o próprio Jacó cometeu enganos e agora estava colhendo o fruto e provando do seu próprio veneno. Mas não é muito sobre esse aspecto que eu quero falar. Eu quero falar que muitas das vezes, algumas coisas que acontecem na sua vida não dependem de você. E muitas das vezes, algum atraso de projeto ou coisas que não dão certo na sua vida, não é necessariamente o seu esforço e a sua dedicação que não foi bem empregada ou que você fez alguma coisa errada. Nesse caso, Jacó cumpriu a sua parte do trato, fez tudo certinho, como a vida manda, mas foi enganado. E sendo assim, um projeto de 7 anos durou 14 anos para que ele tivesse sua esposa. Haja amor nisso, Então, a gente vê, irmãos, com isso, que muitas das vezes as pessoas elas podem nos julgar por coisas da nossa vida e começar a nos adjetivar de uma forma pejorativa, porque não conhece a sua história, não conhece o seu trajeto, não sabe que coisas que aconteceu na sua vida foram originadas por terceiros e não teve nada a ver com você. E muitas vezes a gente ouve certas orações, certas palavras, que a sua vida não deu certo e que você está batendo a cabeça e acha que a culpa é sua. Mas muitas das vezes, irmãos, na jornada da vida, encontramos pessoas que realmente entram na nossa vida e recebemos essa pessoa de bom grado e essa pessoa nos trai, essas pessoas atrasam nossos projetos, essas pessoas não compram a ideia sua, não anda lado a lado, não assume parceria com você, e quando você percebe, você se desgastou muito tempo, e 7 anos se tornaram 14 anos na sua vida, 10 anos se tornaram 20 anos na sua vida, e você olha para trás e olha quantas viagens que eu investi, quantos patrimônio, quantos bens, quantos objetos, quantas vontades eu realizei para tentar ter da pessoa um retorno, e quando eu precisei, eu não tive. Aí quando as pessoas olham para a sua vida e talvez requeira de você uma posição social de destaque pela qual você ainda não alcançou, não se frustre. Eu sei que a sociedade de hoje, ela só olha, principalmente a evangélica, ela olha o que você tem. Se você tem um bom carro, se você tem uma casa
enorme, se você tem bens, se você tem posses, se você é uma pessoa rica, você é extremamente abençoado por Deus. E muitas das vezes, nas comunidades cristãs, essas pessoas têm espaço e carta aberta. E depois, lá no final, essas mesmas pessoas puxam o tapete. Por quê? Porque a liderança viu a bênção de Deus traduzida como bens. E nem necessariamente as pessoas que têm posse são pessoas abençoadas. Próspero é aquele que está sempre recebendo de Deus a provisão necessária. Próspero é aquele que está sempre com o seu joelho na presença de Deus, orando e recebendo ali o suprimento diário de sua vida, com saúde, com comida na casa, com nada faltando para ele. E muitas das vezes, essas pessoas querem a estética, o external, não olha o interior. E julgam as pessoas. Poxa, se fulano não deu certo. Por quê? Porque se o fulano tivesse feito tudo o que fez, mas tivesse com um carro zero, conforme uma foto que eu postei no meu status, um carrão, aí sim, esse deu certo. Esse é homem de Deus. Esse é abençoado. Esse deu certo na vida. Ele pode ter, durante a trilha que ele deixou, o rastro que ele deixou, traições, dores, trairagem, golpes, assim como o próprio Jacó fez com seu irmão, e agora ele recebendo a paga da vida, a colheita daquilo que ele plantou. Mas o tema não é esse. O que eu quero chamar a atenção para você é que muitas das vezes algumas coisas não dão certo, não saem como planejado. Nem sempre a culpa é sua. Infelizmente, a culpa não é sua. Muitas coisas não dependem de você. E não deixe ninguém te desativar pejorativamente por coisas na sua vida que só você que está vivendo aqui, ó, debaixo dessa pele, sabe o que passou e sabe o porquê você está do jeito que está e é do jeito que é. Muitas das vezes, sim, você poderia ter conquistado muita coisa, mas por pessoas erradas na sua vida, isso lhe deu um atraso, assim como atrasou a vida de Jacó. Deus te abençoe.